Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Juventude Sal, com a Igreja do Parque Lafayette. É uma honra estar aqui com vocês. Como o pastor Igor falou, meu nome é Lucas, mas pode me chamar de Biro, que é assim como eu sou conhecido lá na PIB de Irajá, porque quando eu era mais novo eu tinha cabelo cacheado, e aí, sabe como é adolescente, né? Coloca apelido, então era Maradona ou Biro. Então, entre Maradona ou Biro, eu prefiro Biro. E estamos aí até hoje. Eu corto o cabelo, mas o apelido fica, né? Tenho 20 anos, eu estudo no Seminário Teológico Betel, onde o pastor Antônio também foi lá da casa. Estou no meu terceiro, indo para o meu último quarto ano que vem. Estou aqui com a galera do I9, a banda I9 aí, que Deus nos abençoe. Estou aqui também com a Desidério, que é uma líder de adolescentes nossa lá, uma bênção pura. Também vou pedir para você ficar em pé, amor, que é minha namorada, a Raquel. Fica em pé, irmão. Isso aí. Então, ela está aqui super envergonhada, mas nós estamos aí. Irmãos, como eu estou aqui me apresentando, eu sempre gostei muito de ver filme. E quando eu era criança, na minha época ainda tinha um pouquinho de fita cassete, né? Eu peguei a época do Toy Story. Quem aqui já viu Toy Story? Quem aqui já viu todos? Tem até o 4. Quem aqui já viu? Quem aqui gosta? É muito bom, né? Eu assistia todo dia quando eu chegava em casa da escola. Todo dia mesmo, assim. Minha mãe ela falava que eu via até mais de uma vez. Eu não me recordo disso, mas eu me recordo de ver todos os dias. E eu lembro que tem uma musiquinha que acompanha todos os filmes, que ele fala assim, né, amigo, eu estou aqui. Aí ele bota assim, se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Aí ele fala assim, ó, o tempo vai passar, os anos vão confirmar as 3 palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Esse filme é muito lindo. Eu já chorei no filme do Toy Story 3, no Toy Story 4, porque eu brinquei muito de brinquedo. Então, quando você vê aquele filme, você tem uma conexão. Mas hoje eu queria falar sobre um outro amigo. Um amigo que está aqui. E para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus se faz presente hoje aqui. E ele hoje também quer habitar, ele quer morar, ele quer fazer morada em seu coração, se você ainda não o conhece, se ele ainda não faz morada no seu coração. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em João 14, a partir do versículo 15 ao versículo 26. Então, ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, ele se faz presente, e tudo o que nós estamos fazendo é para ele, é por causa dele, é para a glória de Deus. João 14, dos versículos 15 aos versículos 26. Diz assim a boa palavra de Deus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Então respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai, que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vamos orar mais uma vez? Senhor, talvez tenha alguém aqui, Pai, que está obrigado. Talvez está alguém aqui que não está muito a fim de estar aqui. Talvez o corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Então, Deus, no nome de Jesus, eu quero chamar essa pessoa onde ela está agora, na mente dela, para cá.
Deus, abençoe as nossas vidas, que o Senhor venha falar agora aos nossos corações, que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está presente antes mesmo da criação. A Bíblia diz em Gênesis 1:2 que o Espírito de Deus pairava sobre as faces da água do abismo. A Bíblia também diz em Gênesis 1:26, em Gênesis 3:22, em 1:26 fala: façamos o homem à nossa semelhança. Em Gênesis 3:22 fala que agora o homem se tornou como um de nós. E 2 vezes o Pai, o Deus Criador, usa no plural, ele usa nós, ele usa o façamos, ele usa um de nós. Ele não está retratando, ele não está falando sobre os anjos, porque os anjos não são como Deus. Os anjos são abaixo de Deus. Eles são criaturas, eles não é o Criador. Ele não é o Deus Criador. Então, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ele estava na criação, ele já existia antes da criação, e ele vem agindo desde o Antigo Testamento até hoje, e hoje ele está aqui, porque ele quer habitar em você, ele quer fazer morada em você, e ele quer transformar a tua vida, ele quer transformar a tua história, como ele transformou de muitas pessoas que estão aqui hoje. E esse Espírito Santo que habita desde o Antigo Testamento, nós podemos ver alguns melhores momentos, alguns highlights. A gente pode ver alguns lances, ou um trailer, que nem saiu o trailer do Homem-Aranha, não sei quem viu, todo mundo lá especulando quando é que vai acontecer, como é que vai acontecer, e do nada soltaram um trailer do Homem-Aranha, e todo mundo ficou, meu Deus, esse filme aí vai ser top. E o Espírito Santo ele vem dando indícios durante o Antigo Testamento. Através de Moisés, quando a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu e colocou a sarça em chamas, o anjo de Deus está com A maiúsculo, então é o mensageiro perfeito, é o Espírito Santo de Deus ali colocando a sarça em chamas. Nós podemos ver também Deus colocando o seu Espírito, o Espírito de Deus em Josué, enquanto ele liderava todo o povo. A gente vê em Juízes, quando Deus levanta vários juízes, homens de Deus, homens que ele colocava o seu Espírito para que pudessem batalhar e derrotar os exércitos inimigos, para que o povo de Deus pudesse ficar livre e fora dessa escravidão. E aí a gente vai continuando com os profetas. A gente vai continuando com Samuel, que quando ele unge o primeiro rei, o rei Saul, a Bíblia relata em 1 Samuel 10:10, que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando você lê em 1 Samuel 16:13, a Bíblia relata que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um ninguém que ninguém notou a não ser Deus, quando ele estava lá longe, cuidando das ovelhas, Deus o nota e o chama, um garoto de 17 anos, para ser rei. A Bíblia relata em 1 Samuel 16:13, que Deus colocou o seu Espírito sobre ele. O Espírito de Deus se apossou sobre ele, ou seja, o Espírito Santo de Deus na vida de Davi. E a Bíblia vai continuando, citando os profetas maiores e menores. E a gente vai vendo que o Espírito Santo de Deus estava presente o tempo todo. Até quando Davi ele adultera, até quando Davi cai, até quando Davi peca. Ele fala em Salmo 51:11, não retires de mim ou não tires de mim o teu Santo Espírito. Então, Davi ele sabia que ele não estava fazendo aquelas coisas, ele não reinava na força dele. Ele reinava sobre a força e a vontade do Santo Espírito de Deus que apossava nele. Ele não fazia nada por causa dele. Ele sabia que ele por si só era fraco. Ou como a gente fala lá em Irajá, era bananada. Mas ele sabia que o poder do Espírito Santo de Deus que habitava nele fazia com que ele vivesse todas aquelas coisas. Outra questão também é quando nós lemos em Ezequiel 2:2, a Bíblia relata: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Então a gente vê o Espírito de Deus apossando o profeta Ezequiel e o levantando para o ministério que Deus haveria para ele. Nós vemos também em Isaías 61:1, que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É o mesmo texto quando Jesus está em Nazaré, e a gente leu lá
Lucas 4:18, ele abre lá na sinagoga e lê esse texto falando: esta profecia, esta mensagem se cumpriu aos olhos de vocês. Ou seja, eu sou esse homem aqui, que a Bíblia relata, que o profeta Isaías relata, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que vai anunciar as grandezas, que vai libertar os cativos, que irá trazer cura, que irá cuidar do coração quebrantado. E em Joel 2, 28 e 29, diz assim: a promessa do Espírito Santo é anunciada, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei naqueles dias. Ou seja, até os menores, até os escravos, até aqueles que aos olhos da humanidade, da sociedade da época eram nada, eram como se fosse mercadoria, o Espírito Santo de Deus apossaria deles e eles também viveriam de acordo com o Espírito. O que eu estou dizendo com isso tudo? Eu estou dizendo que todo o Antigo Testamento já mostrava o agir do Espírito Santo de Deus, até que chega Jesus, Deus Filho, e ele vem e anuncia o Espírito Santo, e ele vai falando agora aqui com os discípulos, no capítulo 14, olha, eu estou indo, mas eu vou enviar um conselheiro para vocês. Na verdade ele fala, um outro conselheiro. Eu estou indo, mas vocês não ficarão só. Enviarei um conselheiro que habitará em nós. Então, irmãos, eu quero tirar algumas lições sobre o Espírito Santo que está aqui hoje, que está presente aqui hoje para as nossas vidas. Em primeiro lugar, ele está conosco para nos lembrar dos ensinamentos da palavra. Irmãos, ler a Bíblia sem o Espírito Santo é frustrante. É simples. Se uma pessoa pega a Bíblia para querer refutar a Bíblia, que ela não vai conseguir, mas se ela tenta, não, vou tentar refutar aqui a Bíblia, vou tentar ler a Bíblia aqui para estudá-la simplesmente. Irmãos, aí não vai achar nada. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus é frustrante. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender a revelação da palavra. O Espírito Santo de Deus, quando a gente não está querendo ler com ele, ele não vai iluminar nossa mente para a gente entender o texto bíblico. E a gente vai ficar em crise. Então, eu preciso do Espírito Santo de Deus iluminando a minha mente para que eu possa entender a palavra dele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o autor da Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é só um trechinho, não é só o Novo Testamento, não é só os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens compelidos pelo Espírito Santo foram escrever a palavra de Deus, 40 autores durante 1.600 anos, 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo Testamento, 66 aí, uma biblioteca rica de Deus para nós, para que você pudesse ter acesso, para que você pudesse conhecer a palavra de Deus. No versículo 26 do capítulo 14 lá de João, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Em primeiro lugar, ele está conosco para nos lembrar dos ensinamentos da palavra. O Espírito Santo, ele irá nos ensinar, ele irá nos lembrar. Por isso que eu disse que ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo não vai dar nada, não vai dar em nada. A gente não vai conseguir entender aquilo que Deus está querendo ministrar ao nosso coração. O diabo ele pode entender a Bíblia do início ao final, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, finalzinho. Mas o diabo ele não consegue ter a revelação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo de Deus no coração dele, porque ele está destituído da graça de Deus. O diabo é um ser desgraçado, ou seja, ele não possui acesso à graça de Deus. Então, toda vez que você vira para alguém e utiliza essa palavra forte, você está falando para alguém que essa pessoa não possui acesso à graça de Deus. E eu estou começando a me policiar para não usar mais essa palavra, porque é uma palavra muito forte e está falando que as pessoas não têm acesso à graça de Deus. Então, nós somos pessoas agraciadas, porque nós temos acesso à graça de Deus, ao favor imerecido de Deus. Irmãos, nós estamos em constante aprendizado. Tem um pastor, e o pastor Antônio estava com ele agora nesse final de semana. Final de semana não, né? Anteontem, né? Final de semana.
o pastor Irlande Pereira de Azevedo. Irmãos, pensa num pastor top. Um senhor de 87 anos de idade. Ele foi pregar lá na igreja em 2019. Quando fizeram a arte, eu vi lá um senhorzinho na foto. Eu falei, meu Deus, esse senhor aí, quem é ele? Que eu não conhecia. Eu falei, quem é esse senhor? Vai pregar aqui na igreja, no aniversário da igreja? Quem é ele que eu nunca ouvi falar? Irmãos, chegou o irmão, o senhorzinho de 87 anos de idade. Que mensagem. Depois, conversando lá, quando acabou o culto em 2019 lá, ele falou que ele prepara o sermão dele em 5 línguas diferentes. Português, inglês, alemão, hebraico e grego. E ele falou que ele sabe falar italiano também. Eu falei, tá, ele prepara em 5 idiomas. Eu estou mal preparando em português e ele está preparando o sermão dele em 5 idiomas para que ele pudesse escolher cada palavra que Deus o direcionasse para a mensagem. Ele foi simplesmente o vice-presidente da Aliança Batista Mundial. Então, ele foi o vice-presidente de todos os batistas do mundo. Só isso, só. Foi um dos maiores pastores do nosso século. E é um homem de Deus. E ele, com 87 anos de idade, ele vira e fala assim, ele conversando lá com a gente, ele falou, até hoje eu gosto de aprender. Ele falou, porque se eu parar de aprender, eu vou parar de viver. Irmãos, isso é uma verdade. Se eu e você pararmos de aprender, nós estagnamos na vida. Para pensar, talvez se você está parando de aprender coisas novas, você está meio que paradão na sua vida aí. Tem coisas que não estão agindo porque você está parado na sua vida. Você não quer mais aprender. Você não quer mais aprender de Deus. Você não quer mais aprender sobre a palavra de Deus. Você não quer aprender sobre coisas novas para se reinventar e ser um funcionário melhor, ser um aluno melhor, ser uma pessoa melhor. Porque você não quer aprender. Mas o Espírito Santo aqui fala, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele irá nos ensinar todas as coisas e fará nos lembrar tudo o que Jesus disse. Então, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente trocasse o oxigênio hoje, o O2, se a gente trocasse por conhecimento bíblico, quanto tempo tu ia conseguir respirar? Não precisa responder e nem fazer gestos com a sobrancelha. Que agora a gente não faz mais com a boca, a gente faz com a sobrancelha. Faz assim, faz assim para o lado. Quanto tempo você ia conseguir respirar com o seu conhecimento bíblico? 1 minuto? 10 horas? 2 dias? 1 ano? 5 anos? Quanto tempo? Eu não estou falando de tempo na igreja, não. Porque você pode ter 30 anos de igreja, mas, na verdade, você tem 1 ano repetido 30 vezes. Isso não. Eu estou falando de conhecimento bíblico, de conhecimento da palavra de Deus, de experiências com Deus, de experiências com a palavra de Deus. O quanto tempo você ia conseguir respirar, o quanto tempo você ia ter oxigênio para poder viver se o oxigênio fosse sobre conhecimento e sobre a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter o oxigênio do céu. O oxigênio do céu é o amor. O oxigênio do céu é a palavra de Deus, aquilo que nos faz respirar, é aquilo que nos faz viver. É a palavra de Deus que me guia em toda a verdade. Tem uma história que contam de um pastor de muito tempo atrás, que ele conhecia muito da Bíblia. Muito da Bíblia. E aí, toda vez que ele estava numa conversa, ele citava uns 3 textos bíblicos de cabeça. Quando ele pregava, ele citava uns 20 textos bíblicos de cabeça. E aí o irmão virou, brincando, e falou assim para ele, pastor, se te cortarem, em vez de sair sangue, vai sair Bíblia, de tanto que o senhor sabe de Bíblia. Aí o pastor, que não é bobo nem nada, para ensinar a ovelha, fala assim, meu irmão, é melhor sair Bíblia do que sair fofoca ou inveja, não é mesmo? Aí a ovelha fez assim, né? Ela baixa a cabeça, não, pastor, desculpa aí qualquer coisa. Irmãos, se te cortassem hoje, o que sairia de você? Inveja? Fofoca? Medo de viver? Medo de seguir com a vida? O que sairia de você se te cortassem hoje? Tiago 1:22 fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Irmãos, quando eu penso no Espírito Santo de Deus, quando eu penso em praticar a palavra de Deus, e essa conexão entre praticar e o Espírito Santo de Deus, eu me lembro de avivamento. Mas, irmãos, o avivamento, e essa é uma frase do pastor Carlito Paz, não é quando o fogo desce, mas é quando o fogo se espalha.
Porque o fogo simplesmente descer, ele desceu. Mas quando é o avivamento, é quando esse fogo se espalha e alcança a nossa rua, alcança a nossa sociedade, alcança o seu trabalho, alcança a sua escola, a sua faculdade. Então eu queria te perguntar, hoje você está buscando viver um novo avivamento de Deus sobre a tua vida? Se você está buscando viver esse novo avivamento, ele é um avivamento que só vai descer sobre você, ou é um avivamento que vai se espalhar, que as chamas do Espírito Santo irão pegar as outras pessoas? Nós precisamos ter uma vida conectada com Deus. 1 Coríntios 4:20 fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar? Que não é de acordo com discursos, com filosofias vãs, com coisas inúteis, mas o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16. Então ele está falando, não é apenas um discurso, não é apenas palavras bonitas, mas o reino de Deus é consistido pelo poder de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente. Nós precisamos tirar a nossa cabeça terrena e colocar sobre nós uma cabeça com a mentalidade dos céus, com a mentalidade da palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa num treinamento numa igreja lá da cidade, lá em São José. O pastor Andrei Alves, ele falou que quando a lagarta ela está no casulo e ela irá se transformar numa borboleta, ela começa a sentir aquela dor da transformação, né, porque ela vai mudando, a metamorfose, mas ela come a própria cabeça para que nasça uma nova cabeça. Irmãos, eu fui pesquisar na internet, porque eu achei que isso era doido. Não tem como um bicho comer a cabeça e continuar vivo. Irmãos, se você pesquisar lá, você vai ver a bichinha lá desfazendo e nascendo uma cabeça nova. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos tirar a nossa cabeça velha, tirar a cabeça do velho homem, da velha mulher e colocar a cabeça, a mentalidade dos céus. Colocar uma cabeça que busque o Espírito Santo de Deus. Coloque uma cabeça que não seja somente conhecimento da palavra, mas que gere transformação na tua vida. E gerando transformação na tua vida, se espalhe na sua família, se espalhe em sua casa. Amém? Segundo lugar, diz assim, ele nos guiará a toda a verdade. João 16:13, Jesus fala assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo fake. Tudo é fake. Hoje em dia eu recebo uma notícia no WhatsApp, eu tenho que pesquisar para saber se é verdade. Hoje eu vejo uma notícia na TV, eu tenho que pesquisar para saber se é verdade. Tudo hoje é fake. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma coisa chamada deepfake. O que é essa tecnologia? Por exemplo, o pastor Igor está aqui. Na verdade eu estou aqui, né? Tá filmando agora, está sendo transmitido. Essa tecnologia, ela pode fazer, sabe o quê? Ela pode tirar o meu rosto nessa tecnologia e colocar o rosto de qualquer pessoa. Pode colocar o rosto do Michael Jackson e falar, Michael Jackson esteve presente pregando na Igreja Batista do Parque Lafayette. E aí o negócio está avançando tanto, que eles estão fazendo filme de gente que já morreu utilizando essa tecnologia. Então, daqui a pouco a gente não vai saber mais quando é a pessoa que está viva, a pessoa está morta, se a pessoa está realmente no lugar, se a pessoa não está, porque as coisas estão mudando. Como diz lá, rapaz, eu esqueci quem foi o tiozão, foi um irmão lá da nossa igreja que é líder de adolescente. Ele falou que a nossa geração está com coração de plástico. Não está com coração de carne e sangue, está com coração de plástico. E realmente a nossa geração está se tornando uma geração de plástico. Nada é de verdade, você vai encostar, não é de verdade, não é de carne e sangue, é fake. Mas, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo irá nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade. E aí eu queria fazer um paralelo com você para te perguntar, quem aqui já foi num zoológico? Quem aqui já foi no zoológico para ver o pavão? Assim, deixa eu explicar. O seu motivo de sair de casa falou assim, hoje eu quero ver o pavão. Quem aqui saiu de casa para ver o pavão? Tá bom. Quem saiu de casa para ver, sei lá, deixa eu ver um animal aqui que tem no zoológico. Uma arara. Agora, quem sai de casa para ver o leão? Eu quero ver o leão. Irmãos, quando eu era pequenininho, eu queria sair de casa para ver o leão. Quando você chega lá no zoológico, como é que está o leão? Dormindo, né? Dorme o tempo todo. Aí você fica olhando, aí você fica ali uns 10 minutos, né? Não, ele vai acordar. Aí fica, leão! Eu ficava assim quando era criança, leão! O leão,
ligava para mim. Teve uma vez que eu nem vi o leão, porque ele estava lá dentro lá da rocha, lá que não consegue nem ver. Agora, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele leão está dormindo. Mas, se eu abrir a jaula, tu fica? Tu não fica, não? Se eu abrir a jaula, tu não fica? Eu não fico, não. Agora, se eu abrir a jaula e te colocar ali na porta da jaula, aqui, ó. Tu fica? Irmão, eu não fico, não. Eu vou subir, irmão. Fica tranquilo que eu vou subir. Vou voltar aqui. Eu não fico, não. Irmãos, mesma coisa na nossa vida. O diabo, ele tem colocado muitos crentes numa jaula em que essa pessoa está presa. E ele está brincando com você porque você está nessa jaula. Mas, irmão, quando vem Jesus, como a gente leu lá na divisa de Lucas 4,18, que irá nos libertar. E a Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, quando eu conheço a verdade que liberta, irmãos, não pode ter nenhuma jaula de Satanás, nenhuma jaula do maligno que vai me conter e vai te conter, não. Porque quando Jesus vem, ele liberta a gente dessa jaula, essa jaula da falsidade, essa jaula do trauma, essa jaula do medo, essa jaula do luto, de estar vivendo um tempo todo de luto, de viver uma vida em luto. Quando Cristo vem e abre esta jaula, quando Cristo vem e te liberta disso, te liberta dessa vida de pecado, irmão, o diabo não fica. O diabo não fica, porque o Espírito Santo vem sobre você, e você será cheio do Espírito Santo de Deus, e ele te guiará em toda a verdade. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, o que está te prendendo nessa jaula? O que está te prendendo nessa jaula de você continuar vivendo a tua vida? Liberte-se hoje, no nome de Jesus. Terceiro lugar, ele está aqui para ser o seu conselheiro. João 14,16. Diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Irmãos, o pastor Antônio teve o mesmo professor que eu, pastor Gerson. E a gente tem um pouco de dificuldade, né? Ainda mais grego, que aí complica tudo. Mas teve uma coisa que eu aprendi na aula do pastor Gerson, muitas coisas, mas essa foi para eu não esquecer. A palavra Paráclitos. Aí vem o seminarista, né? Não, porque no grego a palavra Paráclitos. Não, fica tranquilo que não vou ir para essa vertente, não. A palavra Paráclitos significa conselheiro, aquele que ensina, aquele que mostra o caminho, aquele que está próximo para ensinar. E no grego, esse outro conselheiro, está falando do outro, é da mesma espécie. Não é qualquer conselheiro, não. Não é qualquer pessoa, não. É um conselheiro da mesma espécie, ou seja, da espécie divina, da espécie do Espírito Santo de Deus, da espécie de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade que é um, três é um erro ortográfico de verdade mesmo, que a gente utiliza para representar a Trindade. Porque Deus, ele é tão perfeito, que ele quer mostrar para nós que ele, três é um, que ele dentro se relaciona com a Trindade. Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito Santo se relacionam no relacionamento perfeito. E Deus nos cria para nós sermos pessoas que tenham relacionamentos com os outros. Em primeiro lugar com Deus e depois com as outras pessoas. E aí, esse outro divino, Paráclitos, está falando que Deus enviará outro da mesma espécie. Então aqui Jesus está falando que ele enviará o Espírito Santo de Deus, o conselheiro que é Deus, Deus Espírito, que irá habitar em nós. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que hoje todo mundo é digital influencer. Quem aqui conhece um digital influencer, levanta a mão. Ou que se diz ser digital influencer. Tem isso também, né? Quem conhece? Eu conheço. Quem acompanha um digital influencer? Pode levantar a mão que a gente sabe que você fica lá no YouTube vendo a pessoa lavando a louça. Você está lavando a louça vendo a pessoa lavar a louça. É isso aí mesmo. A gente está. Você vê um digital influencer. E eu te pergunto, o que esse digital influencer tem te influenciado? Não, ele não me influencia, não. Não, ele te influencia. O nome dele é isso, a profissão dela é essa. É ser um influencer digital. É ele te influenciar digitalmente. O que ele tem te influenciado? A quem você tem prestado os seus ouvidos. Por exemplo, eu namoro com a Raquel. Eu vou pedir conselho para uma pessoa, estou com um problema no meu namoro. Eu vou pedir conselho para alguém que nunca namorou? Não. A pessoa pode ser bênção? Pode ser bênção. Um homem de Deus, uma mulher de Deus? Pode ser. Mas ela nunca namorou. Qual o conselho que ela vai me dar? Termina. Não, continua aí, vai dar certo. Ela não tem experiência.
E aí eu te pergunto, você está com um problema na sua vida, se a tua vida está desmoronando, se a tua vida está sendo totalmente destruída, você não está conseguindo mais viver a vida, você está preso, a quem você vai dar ouvidos? Irmãos, quando eu estou com um problema no meu pé, eu procuro um ortopedista. Estou certo, doutora Clarissa? Estou certo. Um ortopedista. Se eu estou com um problema no coração, eu procuro um cardiologista. Estou certo. Se eu estou com um problema no ouvido, eu procuro um otorrinolaringologista. Falei certo? Ô, glória! Treinei, irmãos, para falar isso aqui. Se eu estou com um problema, se eu sou criança, eu procuro a pediatra. Se eu estou com um problema na mente, eu procuro um psicólogo, ou se é um problema de doença mesmo, eu procuro um psiquiatra. Agora, quando eu estou com um problema na alma, quem eu procuro? Eu procuro o meu Criador. Quando eu estou com um problema na minha vida, quando as coisas ao meu redor estão desmoronando, eu não vou procurar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa que não criou a vida. Eu vou direto no Criador da vida. Eu vou direto no Espírito Santo de Deus. Eu vou direto no Deus Pai. Aquele que a Bíblia relata que ele, como uma galinha, recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele fará o mesmo conosco, irá nos recolher debaixo das suas asas. Aquele que fala que o Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que eu sou um filho adotado por Deus, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Então, irmão, se você está com algum problema na tua vida, a quem você tem prestado os seus ouvidos, empreste os seus ouvidos, entregue a sua vida para de Jesus, para Deus, para o seu conselheiro cuidar de você. Então, da mesma forma que minha vida, eu estou com dificuldade na minha vida, eu procuro o autor da vida. Então, querido, procure o Espírito Santo de Deus hoje. Deixe-o te aconselhar. Deixe ele te tratar. Eu lembro de uma música muito antiga, mas eu não vou cantar não, que fala assim, para curar... não vou lembrar não. Mas é uma música bem antiga que fala sobre para curar, para tratar. O Espírito Santo está aqui movendo. Eu lembro dessa, não lembro muito da letra, mas quem lembrou, Deus abençoe. Mas o Espírito Santo está aqui para tratar o seu coração. Em último lugar, quarto e último lugar, ele quer fazer morada em você. João 14, 17 e 18. A Bíblia relata, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Então o mundo não pode receber ao Espírito Santo. E o mundo aqui é o sistema mundo, o sistema caído, não são o mundo todas as pessoas, é o mundo, o sistema caído. E ele fala mais para frente, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Irmãos, o Espírito Santo estará em nós. No Antigo Testamento, como eu falei, o Espírito Santo ele apossava a pessoa e quando o profeta ou o rei ele cumpria o seu chamado, ele cumpria a missão de Deus para ele, o Espírito Santo saía da vida dele, ou quando ele pecava, ou quando ele errava, ou quando ele desobedecia a Deus, o Espírito Santo já o deixava. Mas era um prenúncio daquilo que estava por vir, que seria inaugurado pela vinda de Jesus. E aqui, meus irmãos, Jesus fala, ele estará em vocês. O Espírito Santo quer fazer morada em nós. E quando eu penso na palavra morada, eu penso em casa. Quando eu penso em casa, eu penso em aconchego. Eu penso no lugar para a gente chamar de lar doce lar, um lugar onde eu possa repousar, um lugar onde eu possa estar, um lugar onde eu possa ficar tranquilo, sem querer aparentar ser alguém ou alguma coisa. Irmãos, o Espírito Santo quer fazer morada em nossos corações. Só que, às vezes, quando o Espírito Santo quer fazer morada em nossos corações, sabe o que a gente faz? Não, calma aí. Não, o Espírito Santo quer fazer morada. Ah, não. O pastor está pregando. Não, o pastor Igor me chamou para o PG. Não, calma aí. Deixa eu esconder aqui a sujeira da minha casa. Não, deixa eu esconder aqui os meus pecados. Deixa eu botar aqui debaixo do tapete. Não, deixa eu botar aqui no quartinho da bagunça, junto com os meus traumas, junto com os meus abusos, junto com as minhas dificuldades, com aquilo que eu não quero que ninguém veja. Eu quero deixar tudo aqui atrás. Eu quero deixar tudo aqui escondidinho no meu quartinho da bagunça. Aí você vai... Agora eu estou aqui, pastor. Estou aqui. Não, vamos lá, vou servir. Não, pastor, pode contar comigo, eu vou lá. Ou senão a tua família te chama, você, não, calma aí, deixa eu esconder todas as minhas dificuldades. Deixa eu esconder tudo aqui do meu coração para ninguém ver. Não, estou aqui na minha reunião da minha família. Não, tá tudo legal. Olha, gente, aqui no Instagram, olha como eu sou feliz. Uma vez eu conversando com uma menina, aconselhando,
Ela falou que estava sofrendo muito, que ela estava passando por um período que ela estava achando que ela estava com depressão e muito triste, não tinha vontade de fazer nada. Eu, com ela na ligação, fui conversando e desliguei. Quando eu abro o meu Instagram, ela acabou de postar uma foto falando, nossa, eu esqueci a frase que ela colocou, mas ela, ai, como eu estou bem, ai, é sobre isso, é alguma coisa assim. E ela sorridente, feliz. Ela estava querendo posar na internet, ela estava querendo aparentar na internet que ela estava bem, mas no privado, na vida dela, no coração dela, ela estava mal. E às vezes nós fazemos isso, nós queremos esconder os pecados, as poeiras da nossa alma, do nosso coração, debaixo do tapete, no lugarzinho. Só que em Apocalipse 3:20 fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É o próprio Jesus falando para a igreja de Apocalipse, lá de Apocalipse 3. E eu queria te perguntar, quando Jesus bate na porta do teu coração, você tenta esconder as sujeiras? Você tenta esconder aquilo que está ali debaixo? Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe que você está tentando esconder. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele também é onipotente. Ele é tão onipotente que ele pode pegar todas essas sujeiras, todos esses traumas, todas essas dificuldades e transformar a tua vida. Ele pode transformar isso que você está com essa dificuldade, que você não consegue largar, que você não consegue seguir. O Espírito Santo, ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Eu estou caminhando para o final e eu queria te contar uma história para quem gosta aqui de futebol, talvez lembre. Teve um jogo, uma final da Champions League de 2005, entre Liverpool e Milan. Quem é que conhece esses dois times? Levanta a mão. O Liverpool é um time da Inglaterra, para explicar para quem não sabe, e o Milan é um time da Itália. E é uma final continente, igual a Libertadores, né? O Mengão vai ser campeão de novo em 2021. Já peço desculpas aos amados, mas vai dar Flamengo. Então, na Europa tem esse campeonato continental. O time da Itália contra o time da Inglaterra. Primeiro tempo, 3-0 ao time da Itália. Os jogadores da Inglaterra foram tudo murchando, indo para o vestiário. Quando o time foi para o vestiário, a torcida, que estava também toda murcha, porque estava perdendo 3-0 numa final, eles começaram a cantar uma música, que era uma música lá da Inglaterra, que eles adotaram como um hino, que ela diz assim: você nunca andará sozinho. Você nunca andará sozinho. Ele fala, mesmo com as tempestades, você nunca andará sozinho, eu estarei aqui com você. E a música ela é muito bonita, a letra dela e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção é que a torcida começou a cantar no intervalo. A cantar, a cantar, a cantar sem parar. O time voltou do vestiário e ouviu a torcida cantando sem parar. E aquilo foi uma força para eles. Eles ganharam aquela força. E eles foram jogar lá, empataram o jogo, 3-3. Foi para os pênaltis. O time que estava perdendo o primeiro tempo de 3-0, o time da Inglaterra, o Liverpool, ganhou o jogo nos pênaltis. Porque eles entenderam que eles não estavam sozinhos. E eu queria te falar que o Espírito Santo que hoje está aqui presente, ele nunca deixará você andar sozinho. O Espírito Santo não vai te deixar sozinho, o Espírito Santo não te abandona. Mesmo que teu pai te abandone, mesmo que tua mãe te abandone, mesmo que alguém já tenha te abandonado, talvez os seus amigos, algo que alguém te traiu, eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo, ele não irá te abandonar. O Espírito Santo, ele não te deixará. O Espírito Santo quer morar em você, ele quer habitar em você até o fim da sua vida e ele quer que você também seja cheio dele, para que você possa cumprir e viver a obra do Espírito Santo, como o pastor Meise pregou ontem. Ele quer ter você pleno, cheio, na sua totalidade, você por íntegro. Pastor Igor, está preparado? Queria chamar a banda aqui na frente. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vou ler aqui o texto primeiro. Pastor, obrigado. Pode deixar que pode deixar que eu mando brasa. Ezequiel 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo. É como se nós estivéssemos aqui e debaixo da soleira começasse a sair água do nada, começasse a sair água. E aí a Bíblia relata:
do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá ao leste. E a água, aquela aguinha que estava saindo, fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Então o profeta Ezequiel está seguindo e a água está batendo no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e descerá até a Arabá, ou até o Vale do Jordão, onde entra no mar morto, onde não há vida. O mar morto não há vida, ele é um lugar onde entra e não tem como desaguar. E ele fala: quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água fluía para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Lucas, eu não entendi nada. Então vem comigo. Depois que ele saiu, ele foi seguindo aquela água que fluía do templo, aquela água que fluía, aquela água que gera vida, que o próprio homem diz. Fala assim, essa água, no versículo 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Irmãos, geografia agora. O mar morto, não tinha onde desagar a água, então ficava tudo parado ali. E ali tudo concentrando, virava um mar morto, onde não tinha vida, onde não tinha peixe, onde só tinha sal. E era morto. Morto, por isso que era mar morto. Não tinha como produzir, não tinha como botar umas árvores ao lado, porque nada conseguia ter vida. Mas a Bíblia relata, quando essa água que flui do trono, essa água que flui do templo, essa água que sai e vai indo, saindo do templo e vai seguindo, essa água chega no mar morto e gera vida. Os peixes voltarão a viver, as árvores que estavam mortas voltariam a florescer, voltariam a frutificar. E se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no versículo 22, a Bíblia diz no Apocalipse 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E aí, no versículo 6, ele fala, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos que em breve hão de acontecer. O rio da vida. Onde passava esse rio da vida, as águas fluíam, as águas curavam, as águas traziam vida. Onde havia morte, agora tornaria vida. Irmãos, eu queria te perguntar, o que hoje está morto na tua vida? O que hoje que está morto? O que hoje está igual ao mar morto na sua vida? Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vem para gerar
vida em você. Dentro de você fluirão rios de água viva, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus quer fazer fluir rios, um rio de água viva. Uma água que cura, uma água que transforma. Imagina que esse aqui é você. Me ajuda aqui, Dani. Segura aqui para mim. Imagina que esse aqui é você. Isso aqui é o que Deus tem para você. Eu vou perguntar e vocês respondem, tá bom? Essa aqui é você aqui, o copinho. Calma aí. Tá bom? Pode falar, tá bom? Não, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Irmãos, Jesus não quer que você seja um copo cheio. Jesus quer que você transborde rios de água viva sobre a vida das pessoas. Jesus não quer que o avivamento venha sobre a tua vida e fique em você. Deus quer que o avivamento venha sobre a tua vida e se espalhe, alcançando outras vidas. Deus quer que você seja como um rio de água viva, que por onde você passar, você possa trazer o Espírito Santo de Deus, porque você é morada do Espírito Santo. E a Bíblia relata que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. E talvez você está aqui na igreja há muito tempo, ou talvez você está vindo há pouco tempo, mas você ainda não consegue discernir as coisas, você não consegue entender o que está acontecendo, porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E Jesus está assim, o Espírito Santo de Deus, batendo a porta do seu coração. Eu não poderia deixar de orar pela tua vida hoje. Jesus quer curar a sua vida. Como eu falei, talvez você é um mar morto. Jesus quer transformar você num mar de vida. E eu quero orar com você. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Continua de cabeça baixa e o pessoal, a banda I9 vai louvar um pouquinho. E daqui a pouco eu volto. Mas presta atenção nessa letra, enquanto nós adoramos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
nesse espírito, queria te dizer que Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Porque hoje é o dia favorável. Hoje é o dia de salvação. Onde está você, mar morto? O Espírito Santo de Deus hoje quer te dar vida. Vida em abundância. Está todo mundo com os olhos fechados, é só você e Deus agora. Eu queria te perguntar se você quer abrir as portas do seu coração. Não precisa arrumar não, porque o Espírito Santo sabe o que está errado, Ele sabe o que está ruim, Ele sabe os teus problemas, Ele sabe os teus traumas, mas é por isso mesmo que Ele quer entrar, porque Ele quer cuidar de você, porque Ele quer ser o teu conselheiro que te guiará em toda a verdade e te ensinará tudo e te lembrará da palavra. Você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, levanta uma das suas mãos, ninguém está vendo, está todo mundo de cabeça baixa. Você fala, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Aqui embaixo, na galeria. Talvez você está afastado, ou você está afastada. O Espírito Santo de Deus te chama também pelo nome, porque um tempo você estava limpo, mas veio a vida, você se afastou e a tua vida ficou poluída, mas o Espírito Santo de Deus quer te limpar novamente. Ele quer dizer, eu estou aqui. Você pode ter se afastado de mim, mas eu continuo aqui. E eu estou te chamando de volta, meu filho. Eu estou te chamando de volta, minha filha. Talvez você está afastado e Deus quer te chamar de volta. Levanta uma das suas mãos. Ninguém está vendo, está todo mundo com os olhos com a cabeça baixa, com os olhos fechados. Você que quer voltar para Jesus, você quer se reconciliar com Deus. Eu queria pedir para você levantar uma das suas mãos. Há alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Se o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração, não endureça. Abra a porta. Deixa Ele vir. Deixa Ele cear. Deixa Ele fazer todas as coisas novas. Por último, eu queria falar com você que já foi cheio do Espírito Santo de Deus. Já foi ativo na igreja. Mas por alguma coisa que aconteceu, você diminuiu. Por causa do trabalho, por causa da pandemia. E há 3 tipos de pessoas. O saudosista, que está preso ao passado, o perfeccionista, que está preso ao presente, e há também o iludido, que está preso no futuro. Você é um saudosista que está preso no passado? Isaías 43, 18 e 19 falam, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vocês não conseguem perceber? Estou fazendo todas as coisas novas. E até no ermo, até no deserto, abrirei um riacho. Querido, você que está meio desanimado, você já serviu, você já esteve aqui servindo, dando o seu melhor, e alguma coisa te afastou de estar servindo. Querido, Deus quer te tirar do banco e te colocar no campo. Talvez foi nessa igreja ou foi em outra igreja, isso não interessa. Ah, mas eu me magoei com a igreja. Não, você se magoou com pessoas, porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a noiva, que também faz parte de você. Você não pode se magoar, você não pode falar que está de mal com a igreja e esquecer. Não, querido, o que passou, passou. O Espírito Santo quer fazer fluir rios de água viva na tua vida. Volte a viver. Eu quero pedir para você ficar de pé, num ato de coragem. Talvez você está desanimado, alguma coisa aconteceu. Eu quero te chamar de volta. Alguém hoje quer voltar a praticar as obras do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você que está de pé. Mas alguém quer ficar de pé e falar, não, eu quero voltar a praticar as coisas. Eu quero voltar a praticar o meu ministério. Eu quero voltar a praticar o meu chamado. Aquele seminário que eu deixei, eu vou voltar lá e eu vou cumprir esse meu seminário. Essa faculdade que eu deixei, que eu sei que é Deus que me colocou, é Deus que me direcionou. Eu vou voltar lá para terminar e usar isso como instrumento da graça de Deus. Deus te abençoe. Você que está ficando de pé, Deus te abençoe. Mas alguém quer falar, não, eu quero voltar. Eu quero voltar a praticar as coisas como antes. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Há mais alguém? Vamos orar então? Senhor, abençoe cada um que tomou a decisão. A decisão de voltar a praticar a obra do Espírito Santo. A voltar a viver a vida. Parar de deixar as coisas no passado.
parar de deixar as coisas como estão e começar a ter atitudes novas para ter resultados novos. Deus abençoe cada um. O menino que entregou a vida para Jesus, o jovem que entregou a vida para Jesus, que o Senhor abençoe. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo de Deus. O Senhor agora, o Teu Espírito está fazendo morada nele agora. E agora o Senhor nunca mais vai se afastar dele. Agora o Senhor está habitando nele. Abençoe a vida desse jovem, Pai. Eu não sei como é a história de vida dele, a história da família, mas eu creio que o Senhor já está mudando. O Senhor já está trazendo coisas novas sobre a vida dele. Cada um, Deus, que se levantou no ato de coragem de se colocar em pé e falar: não, eu não quero mais ficar no banco. Eu não quero mais ficar só aqui sentado, não, eu quero servir, não, eu quero me endireitar, eu quero servir ao meu Deus, eu quero voltar a praticar o meu chamado, eu quero voltar a praticar aquilo que o Senhor tem para mim. Deus abençoe cada um, abençoe essa igreja, abençoe a vida do pastor Antônio, abençoe a vida do pastor Igor, cada voluntário, cada um que se coloca na brecha, à disposição, abençoe essa igreja, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus e que eles possam espalhar o avivamento do que o Senhor está fazendo aqui nesta igreja, Pai. No nome de Jesus, amém.